Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam reinando em nossos corações nesta manhã. Salmo de número 149, versículos 1 e 2 diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, exaltado seja o teu nome, bendito é o Senhor de eternidade a eternidade. Santo Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos acrescenta. Obrigado pela noite de descanso, pela noite de repouso que o Senhor nos proporcionou. Santo Espírito de Deus, nós convidamos o Senhor para participar de todas as nossas atividades neste dia. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza em nossas atitudes, em nossas ações, para que possamos viver este dia de conformidade e em conformidade com a Tua vontade. Afaste de nós tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é do Teu agrado. Segura em nossas mãos, Senhor, para que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Concede-nos um dia abençoado na Tua presença. Abençoe a Tua igreja espalhada na face da terra. Abençoe a nossa liderança, nossas autoridades, os nossos governantes, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a nossa família de sangue e espiritual. Ó Deus querido, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe os missionários que levam a Tua palavra até os confins da terra. Abençoe os trabalhos que nós temos para realizar aqui na Tua igreja, neste local, aqui no Almerinda. Abençoe os diáconos, os presbíteros, Senhor Deus, a todas as sociedades que fazem parte da Tua igreja aqui neste local. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos do Senhor, nós dependemos e carecemos do Senhor em nossas vidas. Perdoe os nossos pecados. No nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos o Senhor, hoje e sempre. Amém.
A graça e a paz do nosso Deus esteja com todos os ouvintes, todos os irmãos, as irmãs, todos os amigos, todos os colaboradores desse programa. Que Deus possa estar nos sustentando, Deus possa estar iluminando nossas vidas, como sempre tem feito, e que nós possamos estar sempre atentos a ouvir a palavra do Senhor, a meditar na sua palavra e também possamos estar praticando a sua palavra todos os dias da nossa vida. Que Deus nos sustente e nos dê essa capacidade, essa inteligência, esse discernimento e condições sempre de termos acesso à palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto lá do Antigo Testamento, no livro de Neemias, capítulo 9, estarei lendo 3 versículos, 4 versículos, o 16 até o 19. Fala assim: porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram-lhe a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram-se a ouvir e não se lembraram das suas maravilhas que lhes fizesses. Endureceram-lhe a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão do Egito. Porém tu, ó Deus, Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparastes. E fala mais: ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição, disseram: este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grande blasfêmias. Tu, pois, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apertou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem na coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Que Deus assim abençoe essa palavra. Interessante que Neemias, a gente olha a história. Neemias era um judeu israelita e ele era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. E ele pediu licença do seu cargo para se envolver na reconstrução da nação dos seus antepassados, o reino de Judá, que estava sob domínio dos persas. Mas a história mostra que Neemias não chegou de qualquer maneira na presença do rei. Se ele chegasse de qualquer maneira na presença do rei, mesmo sendo copeiro, ele com certeza seria punido. E os primeiros capítulos de Neemias vão falar que ele se prostrou, ele orou, e o tempo que ele orou para então ter condição de chegar na presença do rei foram em torno de 4 meses. 4 meses, e ele tinha que chegar na presença do rei com um sorriso, com uma boa cara, com expressão de alegria. E ele fez isso. E ele chega à presença do rei, pede esse favor do rei, né? E ele não mais precisava ser dedicado a essa tarefa que ele incumbia. E agora ele teria uma outra tarefa que com certeza lhe traria muita dor de cabeça. Se ele continuasse como copeiro, no conforto do palácio na Pérsia, teria uma vida tranquila, muito confortável. Mas, movido pela tristeza de saber que seu país ainda estava em ruínas, Neemias sentiu-se chamado por Deus para ajudar nessa missão de restauração dessa cidade chamada Jerusalém. Ele estava muito triste devido a essa condição. E a história conta que lá provavelmente por volta de 444 a.C., ele tem essa permissão do rei, que é tocado por Deus, porque ele já havia orado para Deus, e ele segue com uma comissão para Jerusalém, saindo da Pérsia. A Pérsia é o atual Irã hoje em dia. E esse foi o objetivo: orar, clamar a Deus e seguir para Jerusalém, onde ele trabalhou por volta de 12 anos, liderando a construção da cidade e do país que tinha sido devastado pelo Império Babilônico décadas antes, e isso ele permanecia, muitas regiões devastadas ainda, e muito do povo ainda continuava na Babilônia, que agora estava sob comando dos persas, e o país estava, muitas partes ainda em ruínas.
Neemias volta, e das obras que Neemias fez destaca-se a reconstrução dos muros de Jerusalém. Por quê? Porque na antiguidade muitas cidades cercadas precisavam ser cercadas com muralhas, isso precisavam ser bem construídas para a própria defesa dos seus habitantes. E Neemias ele executa seu empreendimento em oração e em total dependência de Deus. A sua esperança para a reconstrução da sua nação estava, como fala o texto que a gente leu, estavam na misericórdia de Deus. E é interessante que Neemias apela para a história. Ele apela para a história. Ele conhecia a história do seu povo, ele conhecia a história dos juízos de Deus sobre o povo pelos males que ele cometera ao longo da história. E tinha sido muitas vezes que Deus se irava pela desobediência, pela falta de cuidado do povo com as suas leis. E os juízos de Deus vinham sobre o povo por várias vezes, mas também, como a gente leu, Neemias, ele conhecia a história e ele sabia de muitos momentos da história em que Deus, ele livrava o seu povo, Deus alcançava o seu povo com a sua misericórdia, É o que fala no versículo 9. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, 19, não as deixastes no deserto. Falando do povo que estava saindo do deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo teu caminho, nem a coluna de fogo à noite para lhes alumiar o caminho por onde seguiam. No versículo 20 ele fala: e lhes concedesses o teu bom espírito para ensinar, e não lhes negastes para a boca o teu maná, e a água lhe desses na sua sede. Então, ele conhecia a história, sabia que Deus preservou aquele povo por 40 anos naquele deserto, sobre os seus cuidados. E saber disso trouxe esperança e motivação para Neemias para fazer a sua obra de reconstrução da cidade de Jerusalém e de boa parte do país de Israel. Nesse texto que a gente leu hoje, é importante a gente destacar que faz parte da sua oração pública em favor da nação, e Neemias recorre à misericórdia de Deus, e olhando para essa misericórdia que Deus teve com os israelitas no passado, como na ocasião, na peregrinação do deserto, e agora ele motiva a si mesmo e motiva também o povo a confiar no Senhor. E olhando para o passado e lembrando da dificuldade que foi percorrer o deserto para aquele período longo de 40 anos, mas mesmo assim Deus preservou aquela nação. E isso vale para nós hoje, que talvez na nossa vida, ou na sua vida, na minha vida, também muitas vezes a gente se sinta e talvez a gente esteja mesmo em ruínas. E muitas vezes a gente olha e parece que essas ruínas em várias áreas da nossa vida, parece que elas não vão ser restauradas. Mas a gente tem que entender que o Senhor é o Senhor da misericórdia, e Ele deseja a restauração de todos aqueles que muitas vezes tiveram nesse arraial dele e por um motivo ou outro estão afastados. O Senhor é especialista em restaurar nações, famílias e principalmente indivíduos quando há arrependimento sincero diante dele. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é aquele que reescreve a história. Que nós possamos olhar para a história de Neemias, da sua devoção, da sua coragem, da sua liderança, do seu propósito bem firmado no Senhor, que nós possamos olhar para a história desse povo
que peregrinou no deserto com o Senhor, e que nós possamos olhar para a nossa vida, por mais muitas vezes destruída ou em ruínas que ela esteja, e saber que Deus é poderoso para nos restaurar e nos colocar diante da sua presença novamente. Se você está longe do Senhor, se chegue ao Senhor. Se você está afastado, se chegue, volte-se para o Senhor, nosso Deus, que é rico em perdoar, é poderoso em restaurar qualquer história, por mais difícil que ela seja. Que Deus assim nos abençoe. Como fala lá em Lamentações 3, 22 e 23, a misericórdia do Senhor é inesgotável e renova-se todos os dias. Todos os dias. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Família, alegria, a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar.
Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pela a leitura da Tua Palavra, pelo texto, pela reflexão desta manhã. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, exaltado seja o Senhor. A Ti toda honra e toda glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém, amém e amém, Senhor.